loiro de cabelo comprido. Não lembrava mais. Faz tempo, né? Bom, vamos lá. Boa noite a todos, meu nome é Diogo Rodrigo, sou diretor da PPC, Personal Psicocare. Hoje a nossa entrevista é com a professora Amanda Santos. A gente vai abordar um tema fixo, tema relação de treino e a vida do bailarino. Mas a gente também vai falar um pouco do pessoal, da parte da família, e outras perguntas, até entrar no nosso tema fixo. Boa noite a todos que estão aí, sejam bem-vindos, né, mais uma live, mais uma entrevista. E decorrer da nossa entrevista vocês podem fazer pergunta para a professora Vanessa. Amanda. A professora Amanda. É tanto nome, é tanta gente que confunde. Vamos começar então a nossa primeira pergunta. Tirando a parte da professora, o título, né? Tirando o título, nem o professor Lozano falou, que a gente tem que se apresentar sem os títulos. Como que você pode se apresentar? Quem é você pessoalmente? Difícil, né? Falar da gente é bem complicado. Sou uma pessoa bem tranquila, de coração aberto. Tento ajudar todo mundo que está ao meu redor. E é isso. Você mora com seus Sim, moro com pais? meus É pais. casada, Não, com não. filho já? Não. Não? A pessoa faz essas perguntas aí, tem que fazer, né? Você tem quantos anos? 22. Isso. 22? Ah, bom. E os seus pais, sua família em si, como que eles te vê? Ah, Uma pessoa dedicada? Vou dando um exemplo, né? Porque a pessoa fala, como assim? Que sim, pergunta é essa, né? dedicada. Ela meu me comentou linda. Não, mas Tá digo, certo. batalhadora, né? A gente sempre tá ali buscando sucesso, tanto na dança quanto profissional. É isso. Outra pergunta, eles tiveram algum preconceito quando vocês quis escolher educação Não, física? nenhum momento. Sempre me Não? apoiaram em tudo, tanto na dança quanto na educação física. Então, não tive problema com isso. Você é a primeira pessoa que falou isso. Todas as outras falaram a Imagino, mesma coisa, e aí o pessoal pegou nessa pergunta aí. Em relação, se não fosse a educação física, qual outro curso que você escolheria? eu acho que só educação física. Quando eu fui fazer né, o vestibular e tudo, eu só tinha pensado educação física, eram as minhas duas opções, e odonto era a terceira, nada a ver. Mas se não fosse educação física, não sei mesmo. Entendi. Entrando na nossa trajetória, você chegou a ser atleta de patinação, alguma coisa assim, Não, parecida? patinação não. Não, não fazia não. Minha mãe, na época dela, de jovem, ela fazia patinação. Então essa parte artística veio um pouquinho da família, mas patinação mesmo nunca fiz, só foi a dança mesmo. E como bailarina, você competia em alguma Sim, coisa fazia ou era parte. só mais por fazer? Não, fazia parte de um grupo de competição. Quando foi juvenil, assim, entre 13 e 14 anos, eu comecei essa parte de competição até os meus 20 por aí. Aí eu parei, mas por conta da faculdade, de seguir um outro objetivo, né? Estágio e tudo Sim, mais. Voltei a dançar realmente ano passado, mas agora por prazer, por estar um outro lado, junção de educação física com a dança. e era aquele balé clássico ou outro contemporâneo? Tem Tem vários, né? vários estilos, né, a dança.
Eu fazia as aulas de balé clássico, mas a gente não competia muito com balé clássico. O nosso forte lá na escola era mais o jazz, era mais contemporâneo, era mais o sapateado, muito mais o sapateado, no caso, que era o sapateado irlandês, que era o diferencial da escola. Então a gente sempre competia mais com essas modalidades. Legal. Então, no nosso tema, relação de treino e a vida de bailarino, o que você pode falar um pouco disso? Tem muitos paradigmas em relação a isso, né? Depende de como é visto. Infelizmente, tem um lado do profissional da área da dança que não vê isso muito aberto, de ter um profissional da educação física junto. Mas, por outro lado, tem muita gente da educação física que é bailarina. Muita gente da dança que são profissionais também da educação física. Então, tem esse meio termo. Tem gente que é a favor, tem gente que não é. No meu caso, eu acho que isso é tudo muito importante, né? Porque a gente trabalha essa parte de melhorar o desempenho do bailarino, mas também de cuidar dele, né? Para prevenir de lesões, enfim. Então, é muito importante. Já teve casos que você ou você não presenciou, mas em outros lugares e a pessoa está fazendo lá algum ensaio de balé e do nada sentiu uma contusão, uma lesão e o professor fala, e agora? Eu tive uma experiência comigo, eu era professora e ela tinha uns 11 anos, eu acredito, na época. Ela era minha aluna, estava dando aula de balé e ela simplesmente, o joelho dela saiu do lugar. Ela estava fazendo passo e saiu. E Nossa, aí na hora você fica mega nervoso, mas ali a minha primeira ação era de estar ali com ela, né, tentando não que ela não se movesse o joelho. E tem as outras crianças, né? A minha sorte é que eu tinha um estagiário que na verdade é meu amigo hoje e ele pegou as crianças, não, vamos já se trocar, porque elas viram, né, como ela estava. E aí ele me ajudou, tinha um pianista também, ele me ajudou nessa parte, mas eu ali o tempo inteiro com ela até a gente conseguir ligar para o SAMU, né, para vir. Mas eles aí carregaram ela e aí depois eu também não tive mais contato. Aí ela saiu também, porque já era de costume ela ter esse problema, né? Mas aí ela caramba, resolveu mesmo sair da dança e não voltou mais. um trauma Foi. complicado. Eu tive uma experiência dessa uma vez, quando eu estava no terceiro ano, acho que foi terceiro ano, acho que foi pro primeiro estágio, uma academia de natação, né? Fui atleta de Sim. natação, ainda sou, mas mal vou, por causa de correr, não por causa da quarentena, antes era difícil isso, estou numa equipe de cinco, Uhum. depois que me formei, me puxaram a equipe. E eu estava dando aula, na época tinha uma menina, acho que 9 8 anos, alguma coisa assim, eu era auxiliar da professora, né? E ela tinha, a professora falou que ela tinha câimbra toda hora, dava meia hora ela tinha câimbra. E aí não era normal ela toda hora ter câimbra, né? Aí a mãe dela, eu encho ela de comer banana, mas banana não tem nada a ver, né? Uma coisa com a outra, Sim. né? Aí quando ela sentiu, eu falei, pô, se tirar ela da água, aí, se quiser eu fico lá com ela. Aí eu tirei e eu tinha feito o curso de massoterapia. E aí eu fiz a massoterapia na perna dela. A aula demorava acho, mais ou menos uma hora. Ela voltou rapidinho, não teve mais. Aí a mãe Uhum. depois vai perguntar, pô, a professora perde o controle, manda ela sair da piscina, fica lá fazendo um exercício, aqui não tem 9 anos, não fazer exercício, entendeu? E o que que tu fez, né? Eu falei, eu fiz uma massagem ou outra lá, que eu estudei Sim. e melhorou. Nunca mais a menina teve, pelo menos, eu não tô mais lá, mas eu tinha uma namorada na época lá, ela falou, meu, a menina nunca mais teve desde que fez É. aquela massagem, entendeu? Então, quando a gente tem um pouquinho de conhecimento, mesmo quando a gente não é Sim, estagiário, lógico. né? Modifica, É né? muito melhor que por isso que a educação física faz. A gente não teve esse curso de massoterapia, podia ter tido, até o Lozano falou que eles erraram na grade, tinha que ter colocado, mas é muito bom quando a gente tem um conhecimento que a gente faz a diferença no meio da galera que não tem. Entendeu? Sim, Então isso é muito muito. importante, a educação física ser tanto na área de artes marciais,
né? Que eu entrevistei o professor Márcio esses dias aí, no balé, na ginástica. Então, tem que ter. A gente tem que ter o diferencial e acho que todo mundo que faz alguma coisa de atividade física tem que ter educação física. Isso é muito importante, Sim. tanto para a gente se proteger, Faz total quanto para diferença, os né? alunos que estão Porque a ali. educação física ela te dá um conhecimento a mais. Por exemplo, na dança, profissionais que são somente da dança têm aquele conhecimento respectivo à dança. Se você é profissional da dança e é profissional da educação física, você tem variedade para você trabalhar com ele, com o bailarino. Né? Você tem o conhecimento, você tem propriedade de estar cuidando daquele corpo para ser, né, maravilhoso no palco. É diferente esse cuidado. E aí, em relação ao treino, você faz um treino como fosse qualquer praticante de atividade ali, mais relacionado ao Isso, a balé. gente tem que Mas você, pensar, é como fosse um. Pode falar. a gente pensa mais na especificidade, né, do bailarino. Então, ele precisa trabalhar todas as capacidades, flexibilidade, potência, força, mas sempre visando o que é necessário para ele, né? Então, assim, é mais importante a gente ter um trabalho individualizado, né, personalizado, do que em aulas coletivas. Mas é diferente se você tem uma sala só de bailarinos, né? Seria o ideal a gente ter uma aula de preparação física somente com os bailarinos ali da companhia ou da escola, que aí a gente pode trabalhar, né, desenvolver esse projeto de trabalhar determinados músculos ou de forma global, né, trabalhar de forma específica para esse bailarino. Quando você era bailarina, tinha aula de preparação para os bailarinos ou é uma coisa nova? Não, não tinha. Na época a gente já encontrava, mas aqui no Brasil é muito complicado, né? Porque essa relação de preparação física tem companhias de São Paulo que tem esse trabalho interdisciplinar, né? Multidisciplinar, que eles têm fisioterapeutas, eles têm profissionais de educação física, mas eu não tinha isso. Era apenas aulas e ensaios, né? Eu tinha uma professora que ela é formada na educação física e ela é professora de contemporâneo, ela misturava um pouco essa na aula dela, um aquecimento mais preparatório, mas é muito difícil, porque você depende de profissionais, né? E verba. E aqui no Brasil, a arte ela não é valorizada como ela deveria ser. É igual no esporte, né? Tem essas questões de Verdade. alguns esportes não são tão valorizados. Então a gente depende disso, depende da verba. É o sonho, né? A gente quer muito que sempre tenha essa equipe, não só de professores de dança, vai professor de jazz, professor de balé, mas que ele seja também ou profissional da educação física, né? Ou que tenha um professor que faça esse trabalho de preparação física, que é super importante, que tenha um fisioterapeuta que é desses casos, né, da gente chegar numa exaustão, numa fadiga, tem alguém ali para preparar você para recuperar, né, desse ensaio exaustivo que é, a gente não tem como negar, é muito exaustivo, é muito cansativo. Então, seria um sonho a gente ter toda essa equipe para preparar, para cuidar do nosso corpo de bailarino. Mas eu, enquanto bailarina, não tive esse trabalho. Entendi. E agora você trabalhando do outro lado, né? Como você falou, você faz toda uma periodização, faz todo um aquecimento, dá todo o exercício. Como Isso, que é que você faz? isso. A gente trabalha mais a periodização. Eu dou aula de funcional e dou aula de pilates num estúdio de dança, mas é aberto, né? Então qualquer pessoa pode ir e praticar. Mas dentro é um estúdio de dança, então eu também tenho bailarinas fazendo as minhas aulas e a gente sempre tem um olhar mais diferente, né? Então a gente vai adaptar alguns exercícios para elas, que elas façam para melhorar o desempenho delas, né? Mas o Pilates em si, ele é muito parecido, semelhante com a dança. Então a gente pode dar o Pilates como ele é, propriamente dito, que não tem problema nenhum. Não tem essa variação igual um funcional, por exemplo, que né, deveria variar um pouquinho para ele. Então eu trabalho dessa forma. A melhor é a periodizada, né? Porque ele tem
finais de semana ou dias de competição, dias de apresentação. Então, é necessário ter essas variações, né? Ah, legal. E tem muitos alunos? Ou são poucos? Bailarinos mesmo são poucos nas minhas aulas. Infelizmente, não tá. As pessoas ficam às vezes com receio, né? Ou realmente por né? Financeiramente. Aí a gente tem a minha intenção é crescer, né? Esse trabalho. Então, daqui para frente, trabalhar, pesquisar mais, estudar mais sobre isso. Infelizmente, a parte de pesquisa científica é muito pouco, né? Não tem tantos artigos que nos ajudem enquanto profissional para trabalhar com isso, mas daqui para frente é o que a gente espera, conquistar mais bailarinos para fazer esse projeto, né? Esse trabalho. Acho que ainda a galera ainda fica no tradicional, acho que isso ainda, ou ver, isso aí é mais coisa de Sim, sim, academia, acho que o pessoal tem um pouco de preconceito. tem. Todo mundo acha que vai para musculação, né? E o problema da musculação, na verdade, não é a musculação. Eu escutei muito quando eu era bailarina de fazer assim: nossa, você vai para musculação, você vai perder flexibilidade, você vai perder o seu alongamento. E na verdade não é isso, né? Você precisa trabalhar essas duas valências juntas. Não adianta você ir para a musculação, fazer só um trabalho de força, de resistência, mas deixar de lado a parte de alongamento, né? Você tem que trabalhar os dois. Sim, Então, lógico. esse visual de que a musculação não serve para o bailarino, o funcional não serve, a educação física não serve, é muito, sabe, pequeno ainda. A gente tem que começar a pensar grande, né? A alinhar isso, os dois, porque é essencial fazer esse trabalho de musculação e é ter esse pensamento que, assim, a sala de musculação ela é enorme, né? A gente sabe. E, assim, tem 3 professores para Sim, 30 alunos, 40 alunos, né? A gente tem que pensar que o trabalho, o melhor, ele é feito personalizado. Porque um professor de musculação, de sala de musculação, né, que eu também já trabalhei, você chegar, tem um atleta de basquete que chega para você e que fala, eu quero melhorar o meu desempenho. Eu não vou ser a melhor pessoa para fazer esse trabalho com ele, porque não é a minha especificidade, né? Então eu tenho que ser o quê? Sensata de passar esse treino para ele, adaptativo, ou um treino, né, que a gente realmente aprende, para passar para ele em relação à musculação, mas se ele quer melhorar o desempenho dele, eu não sou a melhor pessoa para fazer isso, né? Agora, se chega um bailarino que vai, por exemplo, me conhece, que sabe que eu estou trabalhando na sala de musculação, aí sim eu posso fazer esse trabalho com ele. Mas ele sabe que eu não vou ficar ali o tempo inteiro com ele, né? Porque não é um trabalho personalizado. Então tem esse cuidado, né? sim. Legal. É, com o tempo o pessoal vai quebrando esse paradigma Sim, aí, a galera vai se interessando, né? Mas é um nicho legal, diferente de trabalhar, né? Faz um diferencial onde você estiver trabalhando, se for seu ou não, sim. mas a pessoa já vai te conhecer como você trabalha com isso, tá certo? Galera, podem fazer pergunta para a professora, sem aproveita que ainda tem tempo. Se não vai querer fazer lá no final, não fica complicado aqui. Em relação à vida do bailarino, o que você pode falar um pouco? Então, ela varia de acordo, assim, se você vai fazer a aula, se você participa da dança em relação ao prazer, por gostar, por amar, né? Porque é arte, então a gente ama. Ou se você vem apenas realmente por competir, quer ser profissional, né? Então, essa vida do bailarino, se você faz parte de companhia, igual eu participei, né? E a gente vai para competição e tudo mais, a gente tem um trabalho muito maior, né? A carga horária de aula, de ensaio, é muito maior do que um bailarino que quer por prazer e por gostar, né? Então, assim, se a gente entra para uma formação, né? Porque tem as escolas de formação de dança,
Por exemplo, de 5 anos até, né, no meu caso, de 5 até 20 anos. Então, você, é uma vida ali. E Legal. você esquece a vida social, porque não existe, você está focada igual atleta, você está focada naquilo, né? Então, você tem apresentações, você tem festivais de dança, e aí você tem, por exemplo, 4 horas num dia de aula junto a ensaio. Aí você tem final de semana, você tem aula, ensaio de sábado. Normalmente, domingo, que é o dia de folga, né? Quando você não tem uma apresentação, às vezes você tem uma apresentação no domingo, festival no domingo, então você vive a semana inteira dançando, né? Então é exaustivo, é cansativo. E aí, se você, por exemplo, tem só aulas de balé clássico, você vai viver ali no balé clássico. Mas a maioria dos profissionais hoje não são só bailarinos de balé clássico. A gente já tem essa mistura de modalidades. Então, você vai aprender também o jazz, você vai aprender o sapateado, o contemporâneo. Dependendo do futuro que você quer atingir, né? Se você quer uma companhia de balé clássico, aí você vai se especializar só no balé clássico. Se você quer numa companhia mais moderna de jazz contemporâneo, você vai mais por esse lado. Se você quer um musical, por exemplo, né, você vai ter aula de canto, você vai ter aula de teatro, então é muito amplo. E isso vai consumindo o nosso corpo, vai consumindo tudo, né? Não só a família também, a família está presente, se é uma família presente, também faz parte disso tudo, né? E aí é cansativo, é exaustivo. E a gente não pensa muito no descanso, né? A gente não. Tô cansada, mas eu vou lá ensaiar de novo, porque eu sou obrigada, né? É uma responsabilidade. Então, você não pode faltar. Você precisa estar lá. E se você aceita entrar numa companhia de competição, que a gente chama, um corpo de baile, é uma responsabilidade. Você vai estar lá sempre. Feriado, você vai ter ensaio, você vai ter aula. Algum evento na família que você tem, às vezes você não vai, né? Porque você vai ter uma viagem para competir, ou você vai ter um ensaio. Então, é bem cansativo e exaustivo. Entendi. Acho que o tempo pra cá, os antigos e agora essa modernidade, eu acho que o mercado aumentou ou diminuiu? Aumentou, aumentou. Aumentou. Está muito amplo, de todas as modalidades, não só do balé clássico, como é o mais conhecido, mas as outras modalidades também, em relação a festivais, a competições, companhias que são que têm a sua própria verba, né, para sustentar o bailarino. Então aumentou bem. Antigamente o pessoal procurava mais o clássico, né? E Isso. agora, com essas modalidades novas, o pessoal já. Sim, na verdade são modalidades bem antigas, mas que não foram tão Sim. divulgadas, não foram tão vistas, né? O balé clássico sempre já tem a sua tradição, né? Mas ultimamente a gente vê mais esses bailarinos mais diversificados. E lá fora é mais comum você ver bailarinos homens, né? Aqui no Brasil, como que é o mercado? Como os meninos procuram bastante? Ou não? Tem. Então, no Brasil eu conheço muitos bailarinos que são profissionais, tenho amigos que são profissionais da dança, mas para você ingressar ainda é mais difícil. Principalmente no balé clássico, porque ainda tem esse preconceito de que o menino não pode fazer, em relação a familiares, né? Tem tudo isso. Mas já eu vejo assim que também já aumentou o número de homens, de meninos que estão fazendo um balé clássico, qualquer outra modalidade. Ah, legal. E minha sobrinha, ela morava em São Paulo, ela era do Teatro Municipal de lá, né? Sim. Ela tinha acho que uns 5 6 anos lá. Na época aí já tinha 3 menininhos na Ó, época lá. Eu até ficava falando pro meu do meio, né? Que é irmão dela, falou, ó, vai fazer balé lá com a tua irmã lá. é Entendeu? mais Quando é difícil. criança, acho que é mais fácil você, né? Então, Estimular a mulher. "Ah, vamos lá, vamos. depende desse estímulo, né? Se você tem uma família que vai realmente estimular essa criança, que vai estimular esse menino para iniciar, sim. Mas se você tem esse preconceito, é muito mais difícil. O meu amigo, né?
Ele começou por conta da irmã dele. Ele foi junto com a irmã dele, Legal. e aí a irmã dele saiu e hoje ele continua, tá aí profissional, né? Então tem Pô, essa da hora. diferença. E tem aquele talento, né? Se a pessoa nasce com aquele talento, pode ser o preconceito que for. Ele vai começar numa hora da vida, pode ser cedo, tarde, mas ele vai começar a fazer. Não tem como. Entendi. Duas perguntas que deixaram aqui relacionado à sua vida quando era bailarina e agora como professora. Eu vou começar primeiro como era bailarina. Qual era seu ponto fraco na época quando você era bailarina e qual era o seu ponto forte quando você era bailarina? Ponto fraco. Em relação a qualquer modalidade, o corpo em si. É uma da O hora. corpo ele era o fraco, porque eu nunca tive um corpo adequado para a prática, né? Então se torna muito Entendi. mais difícil, muito mais desafiador, porque você é um padrão, a estética já é tradicional, cultural, principalmente no balé clássico, que você tem que ser magro, longilíneo, tonificado, você não pode ter uma gordura, um nível de gordura acima, porque já você é um critério de exclusão, né, para você participar de uma companhia. Então isso sempre foi o meu desafio, sempre tinha que estar fazendo dieta, sei lá, treinando às vezes que eu já tinha mais, né, era um pouco mais difícil, mas fechar a boca, realmente, fazer uma alimentação mais regrada, né, uma reeducação alimentar, porque sempre foi o mais difícil. E o ponto forte, acho que é o sentimento, assim, de expor sempre, dançar com sentimento. Não sei, não sou muito boa para fazer esse ponto forte, para falar, mas acho que isso, né? A dança a gente sempre traz o sentimento. A arte traz muita sensibilidade pra gente. Então, quando a gente dança com o coração, né, com as expressões, é muito mais bonito de se ver do que apenas uma dança executada só pelos movimentos, né, uma sequência de movimento. Então a gente sempre fala isso. Quando eu era professora, eu também falava isso, sorri, né? Dança como se você estivesse no palco, porque tem essa diferença de você apenas executar o movimento. É a mesma coisa que num treino. Se você faz um treino todo avoado, você não vai ter resultado, né? Você tem que estar concentrado, você tem que estar Verdade. fazendo aquilo pensando no seu corpo. Então a dança é isso. E em relação à parte de professora, qual seria o ponto forte e ponto fraco? Difícil, hein? Ponto forte? Não sei, passar todo o conhecimento que eu tenho. O ponto fraco? Ser tímida às vezes, talvez. Tímida? Que isso? Legal. O que te inspirou fazer a dança? Alguém te inspirou? Você viu alguém na TV ou na revista? Eu sempre tive contato, assim, de olhar, de buscar profissionais, né, nomes da dança, mas um específico não tenho, assim, de verdade. Acho que agora fugiu se eu tenho, porque eu não lembro. Mas a minha inspiração sempre foi olhar um bom espetáculo, sempre foi olhar boas companhias, né, brasileiras também de fora. Então não tem um nome específico. Ah, legal. Vamos lá, galera, fazer uma pergunta aí. Ó, entrando numa mensagem, qual mensagem que você quer deixar pro pessoal que tá querendo voltar para essa rotina nossa rotina normal, né? Que tá muito ansioso, a galera que não tá usando máscara aí, né? E essa galera que tá meio depressivo, que mensagem que você quer deixar positiva, pessoal? Eu acho que a princípio, quando a gente ainda está de quarentena, de isolamento, quem já está praticando atividade física, continuar, né? Não desistir, não parar,
quem também está dançando em casa, continuar. Mas quando a gente for voltar disso, né, um novo normal, uma nova rotina, ter os devidos cuidados, porque nós somos da área da saúde e nós sabemos o quanto isso é importante, né? A gente não quer ter um aluno ali Sim, querendo treinar, a gente quer ter um aluno saudável que possa treinar. Então, tanto nós como professores, tanto os alunos devem ter esses devidos cuidados para que seja uma prática saudável, né? entendi. Ó, tivemos uma pergunta aqui, João É. Denser. Qual é o autor que te inspira hoje na educação física? Autor, João. João é meu cunhado, também da educação física. Foi um grande aliado Legal. aí para eu continuar na educação física para fazer. Mas autor, eu vejo como referência o Gilmar, um grande mestre, né? A gente teve a oportunidade de aprender com ele. Então, na educação física, É, puxando. só não é bailarino, né? Sou novelarina. Puxando um pouco também para o lado do Pilates. Acho que o Joseph Pilates deixou um legado muito importante, né, do método dele. Então, Verdade. acho que os dois. Legal. Entrando no final da nossa entrevista, a gente chegar à última, né? Quais suas metas depois da quarentena? Não sei como que vai ser, mas pensa, né? Esquece um pouco a quarentena e Sim. pensa os seus metas. E onde você quer alcançar, o que que você quer alcançar nessa área de educação física? Então, o meu projeto, sim, futuro é especialização, né? A pós-graduação. Um futuro mestrado, quem sabe? É a minha vontade, mas eu sei que o caminho é Legal. longo. Então, quem sabe daqui para frente um mestrado, mas especialização, sim, certeza. E poder trazer um pouquinho desse trabalho com a dança, de poder mostrar aos bailarinos o quanto isso é importante, né? Que eles possam também estar se cuidando, não só em aulas, em ensaios, mas com esse cuidado com o profissional de educação física. Então, acho que é isso. Deixaram mais uma pergunta aqui. Como você acha que será depois da pandemia? Você acha que ainda será usada a plataforma online para os profissionais de educação física, professores de dança, cenógrafos e ensaios? Eu acho que essa plataforma online deu muito certo, né? Eu vejo como Sim, professora trabalhando nesse processo, eu também fazendo aulas online, então eu acho que deu certo. A gente às vezes já trabalha isso com personal, né? Uma consultoria online, mas não assim presencial, digo visual, né? A gente sempre faz mais planilha. sim, Eu acho que pode ser uma opção da gente poder trabalhar na educação física, na dança também. Eu faço aulas no estúdio onde eu trabalho e eles estão trabalhando normal, dando aulas online. Eu acho que deu certo. A gente tenta se adaptar com o espaço. É óbvio que não é o espaço adequado, não é o chão adequado, né? Porque nós da dança temos esse problema de ter um chão adequado para ser sim. praticado. É necessário ter aquele flutuante, né? Piso flutuante que a gente chama, para amortecer, né? Dos saltos, enfim. Então, tem esse cuidado, né, de fazer movimentos, passos, sequências, olhando para o espaço que a gente tem, mas eu acho que é super válido essa parte online. Eu acredito que não vai acabar mais, porque já tinha isso, né? A gente que não fazia, porque estava no Sim, presencial, aí tinha muito profissional que já usava isso aí. A tecnologia é o futuro, né? Infelizmente isso aí sempre vai ter e eu acho que sempre vai continuar isso aí, não tem como, porque a gente não sabe que se vai ter outras é, coisas, né? Toda hora a gente olha no jornal, tem um é, gafanhoto, tem um é uma mosquito, novidade, né, cada dia. então você acho que sempre vai ficar e Sim, o pessoal vai ter que aprender. Quem tem muito amigo meu que fez entrevista aí, formou comigo, não tô trabalhando com nada online, cara, mas você vai ter que trabalhar. Infelizmente a é. gente nem sabe como que vai ficar, né? Não tá, né? Tá liberando, mas A gente não sabe não o dia de tá, né? Na amanhã. verdade, né? Verdade.
Então é complicado mesmo. Bom, estamos chegando ao nosso final de entrevista. Qual mensagem você quer deixar para a galera que viu hoje a entrevista, que vai ver na prévia do Instagram e no canal do YouTube? Para quem é da dança e também profissional da educação física, principalmente da dança, que a gente tem esse amor pela arte, nunca desistir, né, de nada. E também para quem é profissional da educação física, a gente tem um pouquinho de dificuldade em relação à nossa valorização profissional. Os dois, né? As duas profissões têm essa dificuldade. Então eu acho que é muito importante a gente não desistir daquilo que a gente acredita, né? E sermos responsáveis e sensatos em trabalhar nas áreas que nos cabe, né? Então, assim, se eu sou profissional da educação física, eu sou apta a passar um treino para um bailarino, né? E se esse profissional da dança não é apto, Sim, seja sensato em contratar um profissional que possa participar da sua equipe, né? Ou se eu preciso de um fisioterapeuta, que eu vá atrás do fisioterapeuta para contratar para minha companhia, né? Então, sempre respeitar cada área, né? Se a gente respeitar, a gente consegue transmitir tudo de bom, né? Tudo de maravilhoso para o bailarino, para que ele possa ter um desempenho no palco sim. cada vez melhor, né? Então, acho que isso é importante, a gente respeitar a nossa profissão, né? Nós, da área da saúde, pensar sempre primeiro na saúde dele, do bailarino, para ele aumentar esse nível, Sim. né, para seu desempenho, e que esse bailarino possa crescer, ter o sucesso fora do país, dentro do país. É isso. Ok, legal. Foi bem na ferida do pessoal, né? Mas o nosso produto são as Sim, pessoas. Então, se a gente tiver todos os profissionais do nosso lado, tem um grupo multidisciplinar, a qualidade vai ser melhor e a pessoa vai ser com beneficiada certeza. da melhor maneira possível. Bom, essa foi nossa entrevista com a professora Amanda Santos. Muito obrigado por ter aceitado o Eu que convite. agradeço. Fica o meu convite. Eu vou ter que fazer isso com todo mundo, né? Prometendo, eu tenho que cumprir. Eu não vou prometer que eu vou fazer balé, mas nosso segundo vídeo vai ser já me convidando aí, já avisa os superiores aí, que aí eu vou lá, vou fazer uma filmagem a Legal. mais, vou gravar uma conversa com você, mas eu quero gravar o ambiente, gravar os bailarinos se Show, show, deixarem, muito legal. ou você vai ter que dançar, vai fazer aquela dança que você fez aquele dia lá, que não deu a palhinha, Não, não, hoje é só para mas eu falar. quero ver como que é a rotina e fazer um negócio ao vivo aqui, uma parte Tá 2, tá bom, bom? combinado. Então, quando acabar a quarentena, a gente vai combinando. Valeu, muito Obrigada a você. obrigado. Tenha uma boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite a todos aí.